Depois de mais de 10 anos, eu finalmente tive tempo para assistir um dos filmes de terror que me traumatizaram na infância. Todo mundo em pânico. Em minha defesa, esse filme me traumatizou quando eu tinha 10 anos. Eu assisti algumas partes desse filme quando era 10 anos. Não que eu assisti, eu fui obrigado a assistir na época. Por um primo meu, que ele achou algumas piadas desse filme muito engraçadas. E aí ele me mostrou essas partes e eu fiquei traumatizado com elas. Eram as partes de violência. E eu era muito inocente ainda. Então, mesmo esse filme ridículo, me fez ficar traumatizado com coisas de terror. Até meus 18 anos em eu voltar a ficar fascinado por coisas de terror. Mas lógico, eu estou botando o cavalo na frente dos bois. É assim que fala? Enfim. Porque esse filme nem sequer é filme de terror, né? Esse filme tá mais pra uma comédia. E... Olha, já vi muita gente falar que é uma boa comédia, mas eu acho uma comédia bem pouco competente. Eu não sei se os outros filmes da franquia são melhores e, sinceramente, não estou interessado nem nos outros filmes pra ver se são melhores. Acontece que eu não ri com esse filme e eu costumo rir mais com filmes de terror que estão se propondo a ser sérios, como o Sorria 1 e 2 ou outros. Então, primeiro eu vou falar que esse filme, que não é de terror e nem é uma comédia competente, e eu sei lá, não é competente pra mim, né? Eu imagino que pra maioria das pessoas seja, mas é que eu tenho um problema com o senso de humor desse filme. Ele meio que se baseia em parodiar dois filmes. Tem algumas cenas de outros filmes, mas em específico ele parodia dois filmes mais do que outros, que é o primeiro e segundo filme do Pânico e também o Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Esses dois eu assisti antes, então eu peguei boa parte das referências. Outros filmes que podem ter sido referenciados eu não prestei muita atenção, ou não conheço, ou não assisti ainda. Não assisti ainda porque estou me aventurando em filmes de terror e rindo muito com eles. O que me leva a dizer que a minha suspensão de descrença é muito afetada por filmes de terror, então eu sempre costumo rir mais dos filmes de terrores do que propriamente achar eles assustadores ou coisa parecida. Eu tenho uma suspensão de descrença muito quebrada. E o problema desse filme não foi a suspensão de descrença, porque obviamente ele não se leva a sério. Tem referências a Matrix em alguns lugares, na batalha final, entre aspas. E então não tive problema com a suspensão de descrença, mas assim, eu tive problema com o humor. Esse filme me traumatizou quando eu tinha 10 anos, porque meu primo botou eu pra ver alguns pedaços desse filme. Pedaços de violência, mas eu acho que o que ele realmente gostava desse filme não era necessariamente a violência, e sim como ele está abarrotado de piadas feitas para adolescentes. Felizmente ele não me mostrou nenhuma dessas piadas quando eu era uma criança de 10 anos, ele só mostrou as partes violentas. Não que fizesse muita diferença, mas enfim. O ponto é que esse filme ridículo que me fez ter traumas na minha infância é um filme adolescente que passa 1h40 contando piadas de pum, de sexo e de drogas. É vergonhoso dizer que esse filme me traumatizou. Mas é exatamente por isso que é incrível dizer que ele me traumatizou. Porque eu gosto da vergonha. O que me faz perceber que esse filme tem muito cara de que ele é só um filme do American Pie com verniz de
terror e comédia. Onde o terror inexiste e onde a comédia, ela... Sério, eu fico me perguntando, assim, tem algumas piadas que são legais, como por exemplo, quando uma personagem que é bonita, creio que é essa personagem aqui, eu acho, ou é essa, não me lembro. Enfim, tem uma personagem que ela fica brincando de atuação enquanto esse cara mata ela, e essa foi uma das únicas piadas do filme que realmente me pegou. No mais, piadas sobre sexo, drogas e pum. Não costumou me pegar, não. Desculpa, eu não gostei do filme. Eu gostaria de falar mais sobre ele, mas é isso. Foi meio decepcionante. Porque mesmo que você, lá no fundo do seu âmago, saiba que você cresceu e que com certeza essa estupidez não vai fazer você se assustar de novo, você ainda fica com aquilo dentro de si de que não assiste, não assiste. E quando você assiste, você diz, caralho, que bosta. Deve ser essa sensação de enfrentar o seu medo. Quando o medo é irracional, deve ser exatamente essa sensação de quando você enfrenta um medo irracional. Esse filme é, eu achei, né, pelo menos, muito ruim. Se você gostou, eu sinto muito. Ou talvez nem sinta. Cada um tem seu gosto. É a vida.